Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast VVV, Vendas, Velhos e Vinhos. Eu, Flávio Nussbaum, junto com meu grande amigo de longa data, Zé Geraldo. Tudo bem, pessoal? Muito bem, olha só, antes de mais nada, se você ainda não é assinante do nosso canal, assina o nosso canal, ou seja, ativa, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação quando a gente publicar um podcast novo. Dá joinha no nosso vídeo, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem, isso ajuda muito a gente a conseguir ter um alcance maior ali no algoritmo do YouTube. Se não gostou, comenta, que a gente gosta de comentário de quem não gostou. E se gostou também, falar. comenta também, fica à vontade. Comentários são bem-vindos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. A gente também gosta de comentário negativo porque são oportunidades que a gente identifica de melhoria que talvez a gente não tenha enxergado. E além disso, né, Zé, eu queria agradecer, obviamente, o pessoal da Red Minds, o nosso estúdio, onde a gente tem toda a infraestrutura tecnológica e de cenário e que tais para fazer essas gravações que a gente tem aqui no nosso podcast. E também agradecer o pessoal do Vinho do Sul, Empório Vinho do Sul, Bira e Simone, muito obrigado por serem os nossos curadores e fornecedores dos nossos vinhos. Sem eles, um dos Vs do podcast não existiria. Então eles são absolutamente fundamentais nessa história. Seria só vendas e velhos. Aí ia ficar bem chato, porque ia faltar o vinho, ia ser bem mais chato, né? Exatamente. Mas enfim, olha só, Zé, a gente estava discutindo aqui o que a gente ia falar hoje, o que a gente ia conversar com a turma, né? E aí a gente lembrou que teve um outro episódio que a gente falou de Pipeline Forecast, e na ocasião eu até falei, pô, acho que isso dá um podcast. E estamos aqui nós. Então vamos falar hoje sobre Pipeline e Forecast. E a primeira pergunta que eu te faço, Zé, qual é a diferença entre Pipeline e Forecast? Porque, por incrível que pareça, tem muito cliente com quem eu converso que não sabe a diferença. Eu acho que a diferença básica é que o Forecast está quase para fechar. Mas depende da tua evolução. Então, eu particularmente, e aí sou eu particularmente, eu faço uma visita, eu converso com o cliente, ele é lead. Quando a gente começa a conversar sobre o que a gente pode oferecer para ele, ele vira oportunidade. A partir do momento que essa oportunidade vira proposta, ela entra no pipeline. E a partir do momento que essa proposta avança para um possível fechamento, e eu particularmente coloco que tem que ter 75% de chance no mínimo. E aí a chance, cada um tem um formato para calcular. Mas se eu fiz a proposta, o negócio continuou e eu estou com 75% ou mais de chance de fechar, eu subo ele para forecast. Ou seja, traduzindo isso, né, se a gente for pensar em um funil de vendas, ou seja, você tem topo de funil lead, meio de funil pipeline e fundo de funil forecast. Em inglês o pessoal chama de tofu, mifu é feio, né, mas é mifu, e bofu, né, que é top, middle e base do funil, né? A gente obviamente não vai falar mifu aqui, então é topo de funil, meio de funil e fundo de funil, a diferença, o forecast pipeline. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Zé. Porque no final das contas, eu fui procurar algumas literaturas para aprofundar um pouquinho esse assunto quando surgiu a ideia da gente discutir pipeline e forecast, né? Porque eu tenho um conceito muito parecido com o teu, e é esse que eu tenho implantado na maioria dos clientes que eu atuo, quando a gente começa a discutir vendas e processos de vendas, né? Mas eu fui atrás de literatura. Eu falei, deixa eu ver se tem alguma literatura que embasa isso de uma forma mais estruturada, alguém que fez estudos a respeito disso, não sei o que lá. E eu confesso que eu tive dificuldade de encontrar literaturas muito específicas sobre isso. E as poucas coisas que eu encontrei estão muito em linha com isso que a gente falou aqui. Mas eu acho que tão importante da gente saber a diferença entre pipeline e forecast, eu acho que tem um outro aspecto que a gente podia explorar um pouquinho aqui. Eu queria aproveitar a tua experiência, junto com a minha experiência, a gente trocar um pouco de ideia sobre isso, qual é, não sei se essa é a melhor palavra, qual que é a atitude que a gente tem que ter quando a gente está lidando com pipeline e qual é a atitude que a gente tem quando a gente está lidando com forecast? Ou seja, o que eu tenho que fazer quando eu estou lidando com pipeline ou quando eu estou lidando com forecast? Ou seja, quando eu estou com uma oportunidade quente, estou com uma oportunidade muito quente, vamos dizer assim, próximo a fechar ou que está evoluindo para eventualmente um dia for próximo a fechar. Acho que são ações completamente diferentes e formas de lidar com elas diferentes também, né, Zé? E mais do que isso, além de cada um ter uma forma, você subir no degrau
de pipeline para forecast, ou descer no funil, tanto faz, precisa ser muito criterioso. Porque senão você vai alterar todo o planejamento e todas as metas de venda, né? Você vai acabar fazendo besteira. E no pipeline, entrando já em cada um deles, eu acho que no pipeline você já está numa fase de demonstração de por que a sua proposta é boa, você já está numa fase de cativação do cliente em relação à possibilidade dele fechar. Você não está mais na fase de mandar informação para ele de qual é a sua empresa, entender a dor dele. Exatamente. Não dá para você, o cliente está no pipeline e você ter uma reunião com o vendedor e perguntar para o vendedor, tá, esse cliente aqui que está no pipeline, a proposta está feita, se fechar, o que a gente vai entregar? Ah, não sei. Pois é, eu não sei, porque ainda a necessidade dele não está clara. Não está definido. Então, se a necessidade não está clara, como é que você fez uma proposta? Já tem um erro aí. Mas aí, de novo, a gente volta para o outro podcast que a gente falou outro dia, né, sobre processo de vendas. Provavelmente o vendedor mudou de uma etapa para outra no processo sem ter seguido o gatilho, ou essa empresa não tem o gatilho definido para mudar no momento certo. Exatamente. E aí, embanana tudo. E aí, concordo contigo. E quando a gente desce ainda mais ali para a base do funil, quando a gente chega no forecast, eu acho que a coisa fica ainda mais delicada. Por que ela fica mais delicada, Zé? Porque você imagina o seguinte, eu costumo dizer que, para mim é uma bobagem quando uma empresa fala, ou alguém fala que a área comercial é a área mais importante da empresa. Para mim isso é bobagem, porque não existe área mais importante. Porque não adianta o comercial vender se a área de operações não entregar. É meio você não adianta fala assim, é mais importante o fígado ou o coração? Claro, é isso. Porque se vendas vender, operações entregar, mas o financeiro não cobrar, não adianta todo mundo fazer e o RH não pagar salário. Agora, o que a gente pode dizer é que a área comercial é a mola propulsora que põe a bola para rolar, põe o jogo para jogar. E, você que sabe muito bem, porque você já trabalhou em empresas assim, um forecast mal feito pode gerar consequências extremamente nocivas que podem levar, inclusive, uma empresa eventualmente a quebrar. Por quê? É geral o problema. Por quê? Porque imagina que eu faço um forecast dizendo o seguinte, olha, eu vou vender 50 mil desses copos e vou vender 10 mil dessas garrafas. E a hora que eu falo isso em forecast, o que acontece com a empresa? Toda empresa começa a se preparar para produzir 50 mil copos e 10 mil garrafas. Vai comprar material, de repente vai ter que contratar gente, vai ter que montar um segundo turno, um terceiro turno, vai ter que comprar máquina, sei lá, todos os desdobramentos desse forecast. E chega na hora e no final eu acabo vendendo 10 mil copos e 50 mil garrafas. E a empresa se arrebenta, porque ela ficou com um monte de material para copo, faltou material de garrafa, teve que comprar material a toque de caixa, perdeu dinheiro dos dois lados. De novo, as maiores brigas que eu vejo acontecer em empresas é esse desalinhamento entre a área de operações e a área de vendas. Por isso tem aquelas reuniões tão importantes, a gente chama de SNOP, Sales and Operations, né? Que é fazer alinhamento entre vendas e operações. Mas eu acho que você pode contar uma história que você viveu que era super delicado na tua vida profissional, que eu lembro dessa história de alinhamento de forecast para a empresa rodar legal. Eu acho que tem alguns exemplos, e só antes de falar isso eu queria falar que a responsabilidade pelo forecast pipeline de uma empresa é do homem maior da área de vendas. Não tenha dúvida, não. Mas eu tenho o diretor de vendas. 50 vendedores. Dane-se. A responsabilidade é do cara que toca essa área. Do head de vendas, seja qual for o cargo. Na minha empresa, que é uma empresa pequena, tem 35, 40 pessoas. É sua. Mesmo tendo o head de vendas, a responsabilidade é minha. Claro, você é o presidente da empresa. E eu falo com ele. Por quê? Porque é crítico. Exato. Eu acho que a palavra é crítico para a empresa. Isso. Né? Esse exemplo que você falou, eu trabalhei numa empresa que vendia um produto, né? Um produto que a gente chama de consumer business, não é um eletrodoméstico, mas um produto eletrônico. Linha marrom que a gente chama, né? E o que acontece? Eu tinha que dar provisão para eles, na verdade, previsão para eles do que eu iria vender, porque precisava comprar insumo. Da fábrica fabricar. Para a fábrica fabricar e eu conseguir entregar no prazo. E aí, quando é que era o momento de comprar o insumo? No forecast. Quando saía de pipe e ia para o forecast. E olha que delicado. E se eu erro? Pois é. O momento de pipeline para forecast. Todos os desdobramentos, a história da garrafa já iam comprar produto. Copo, garrafa.
Além disso, tinha outro problema, que o cliente se comprometia comigo, estava tudo certo, botava no forecast, a gente comprava insumo. E o cliente dava para trás. O cliente falava assim, eu vou querer 1 milhão de peças. E na hora de fechar o negócio, ele falava, pois é, vai ser 700 mil. Porque caiu o mercado, minhas vendas diminuíram, eu não quero mais. Aí eu falava, puta, o que eu faço com os 300 mil? E aí é outro problema, né? Que a gente tem que administrar como vender esse scrap ou esse resto que sobrou de material. E ainda tinha pior. Ele falava assim, então, do 1 milhão que eu falei que eu ia comprar tudo preto, eu quero 30% vermelho. Só que eu tinha comprado insumo preto. Aí tinha que falar com quem produziu o insumo para ver se ele tinha vermelho. E eu estou falando de uma multinacional que traz insumo de partes diferentes do mundo. Então imagina o que é tenso você falar de pipeline forecast. O quão sensível é o termo. Por isso que eu falei, vamos falar da base do funil do forecast, porque ele é muito mais... O pipeline é importante, porque ele que gera o forecast. Mas o forecast é muito sensível. Isso aí. E eu tinha reunião semanal com o responsável pela fábrica, com o responsável pela empresa e comigo, que era responsável por vendas. Para entender como é que ia isso e que alteração precisava ser feita. E é o que eu falei agora há pouco, mas eu queria ressaltar isso aqui, tá, Zé? Porque eu, honestamente falando, você sabe que eu circulo bastante, tem muitos anos que eu sou consultor, e eu já circulei por algumas centenas de empresas ao longo desses anos todos. Eu não vou dizer que todas as empresas que eu conheci têm esse problema, mas eu posso afirmar assim, sem chance nenhuma de errar, que a grande maioria das empresas que eu circulei tem esse problema de alinhamento entre o que vendas diz que vai vender, a área de operação se prepara. Eu chamo de operação porque não é só fábrica. Porque, de novo, eu posso ser uma empresa que presta serviço. E eu falo que eu vou vender vigilante ou vou vender faxineiro. Aí eu falo que eu vou vender 10 vigilantes e 5 faxineiros. Então eles contratam 5 faxineiros, 10 vigilantes. Só que eu vendo 10 faxineiros. O que eu faço com os vigilantes contratados? E como que eu faço brotar faxineiro? Um exemplo bem simples e bem besta, mas por isso que eu falo a área de operações e não necessariamente fábrica, porque isso vale para qualquer tipo de negócio. Qualquer negócio. Para qualquer negócio. Eu lembro que uma vez eu era diretor de vendas, o presidente da empresa, e tinham alguns diretores de vendas de algumas verticais, e ele falou, estou precisando contratar um outro vendedor, um outro diretor para ser seu par da vertical tal, e eu estou indo falar com o RH, e quero que você vá junto, para você falar mais ou menos o perfil que você acha também, junto comigo tal. E eu fui, sentei na sala do diretor de RH, com o presidente da empresa e eu, a gente começou a conversar, e o diretor de RH uma hora falou assim, para o presidente da empresa, então, mas qual a característica mais importante que você vê num diretor de vendas para esse cargo? Porque você já tem alguns e você vai querer outro para uma BU diferente e tal. Qual é a maior característica? Ele olhou para o diretor de RH e falou assim, acertar pipeline e forecast. Ou seja, quase ter bola de cristal no final das contas, né? O diretor de RH olhou para ele com a cara, tipo, cara, como é que eu vou avaliar a capacidade do cidadão, da cidadã, forecast e pipeline? Tirando essa história, que é uma história verídica, o importante é o seguinte, um diretor de vendas que é bom de pipeline e forecast, não perde o emprego, vai ser querido por qualquer empresa, ganha quanto ele quer, e se ele tiver 60 anos, vão querer mandar ele embora. Exatamente. Porque, cara, esse cara é o cara que acerta pipeline e forecast. De qualquer ramo, qualquer empresa, esse cara é valiosíssimo. Vale ouro. Por quê? Por causa dos desdobramentos que isso gera. E como é que esse cara acerta? Ele tem bola de cristal? Não. Ele tem um processo bom, bem definido. Ele gere este processo, está atento para ver se tem algum desvio e conserta. Ele sabe comunicar isso para as pessoas que trabalham com ele e ele sabe comunicar isso para cima. Eu acho que você falou um pedacinho aqui, você falou um pedacinho para mim que é o mais nevrálgico de todos, eu queria ressaltar ele, Zé. Você falou, ele gere, e eu vou transferir a palavra de gere por faz gestão. Ele faz gestão do processo de vendas, e tão importante quanto saber fazer gestão do processo de vendas é saber que, eventualmente, cada vendedor ou cada gerente seu, a forma de fazer gestão, a forma de conversar, a forma de extrair a informação e de passar a mensagem é completamente diferente. E isso cai numa coisa que eu falo o tempo inteiro para os meus clientes, que você como vendedor, você como gestor, você tem que ser um camaleão. O que eu quero dizer com ser um camaleão? Eu como diretor comercial, ou eu como vendedor,
tenho que me adaptar com o interlocutor com que eu estou falando. Se eu estou vendendo para um cliente, eu tenho que me adaptar ao cliente. Se eu estou fazendo gestão da minha equipe de vendas, eu preciso ser um camaleão para me adaptar a cada um dos meus colaboradores. E cada colaborador trabalha de um jeito diferente, pensa de um jeito diferente, tem mentalidade diferente, tem sensibilidades diferentes, portanto eu tenho que lidar um de frente do outro. E essa é uma habilidade que nem sempre a gente encontra nos gestores. É muito difícil. Porque eles acham que como eu sou o chefe, eu sou o diretor, eu vou agir assim e todo mundo que se adapte a mim. Totalmente errado. E aí ele não consegue fazer gestão boa de pipeline de forecast. Uma outra coisa que eu acho que tem que ter, e é muito difícil também, é honestidade pura no forecast. Eu prefiro um vendedor que chega para mim e fala assim, cara, eu não vou bater essa meta esse mês por causa disso, o mês que vem talvez, mas no outro eu vou bater. Porque ele está me trazendo projeção futura. E eu trabalho com a projeção. Claro. Eu tive um chefe que falava, isso que você acabou de falar numa frase muito interessante, ele falava assim, eu prefiro ficar vermelho agora do que roxo lá na frente. É isso aí. Ou seja, é isso. Olha, esse mês, ou esse ano, eu não vou bater a meta. É. Não dá, porque eu não tenho pipeline e forecast suficiente para suportar isso daqui. E por não ter, eu vou tomar essa e aquela ação para poder construir esse pipeline e forecast, só que isso só vai acontecer daqui a X meses, porque o nosso processo é um processo lento, blá, 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 blá. Zé, pra gente continuar esse assunto, mas antes da gente continuar, vamos abrir nosso vinho? Chegou a hora já? Chegou, já passou da hora, na verdade. E olha só, hoje a gente tem, esse vinho a gente já tomou, vinho dessa vinícola aqui, quem assistiu os nossos outros podcasts vai saber que a gente já tomou. Essa é uma vinícola do Rio Grande do Sul de novo, ela se chama Cave 295. Se vocês assistirem outros podcasts, a gente tomou 2 vinhos deles. Um tinha um Mustang, eu acho, né, Zé? Era, e o outro tinha um Maverick. Muscle Car, eu não lembro. Eu acho que era um era Mustang e outro era Maverick que tinha no rótulo. Esse aqui não tem rótulo de carro, mas é a mesma vinícola, Cave 295. Essa uva é uma uva Taná. Taná é uma uva francesa, muito tânica, por isso que ela chama Taná. Taná vem de tanino, que é o que dá a cor do vinho, né? É uma uva muito tânica, a casca dela é uma casca grossa. Se você pegar essa uva, é uma uva pequenininha, bago bem pequenininho, mas com casca muito grossa, por isso que ela gera tanto tanino. Esse é um vinho 2022 e ele passou 12 meses em barrica de carvalho americana. Tá? Barrica de carvalho americana é uma barrica interessante. Basicamente, tem carvalho de vários lugares do mundo, mas os 2 mais populares do mundo é o carvalho americano e o carvalho francês. O carvalho americano, ele é interessante porque ele, por vir do solo americano, ele acaba tendo características diferentes do francês. Então o carvalho americano, por exemplo, ele permite passar muito mais aromas para os vinhos, enquanto o carvalho francês acaba também passa aromas, mas também impacta mais no sabor do vinho também. Então esse provavelmente, eu não tomei esse vinho ainda, mas ele deve ser extremamente aromático. Olha a cor deles, não sei se dá pra ver aqui na câmera, pessoal, mas olha a cor dele, como ele é escuro, tá vendo? Por quê? Porque ele é um vinho ainda jovem, 2022, muito tânico, tem muito tanino, então ele fica assim escuro. Esse é um vinho que provavelmente a gente poderia guardar mais uns 5, 10 anos na garrafa e ele estaria bom. Tem uma ameixa aqui que Nossa, eu vou falar, né? Antes de pôr o nariz, já senti a ameixa. Acho que vale ressaltar também que Taná é uma uva que se deu extremamente bem no Uruguai, né? O Uruguai, para mim, é o grande produtor de Taná do mundo, mas no Brasil, ela é impressionante como ela se desenvolveu bem. No sul, principalmente. Né? O nosso Taná não é um Taná tão potente, tão agressivo quanto o uruguaio, e por isso você consegue fazer vários tipos de corte, né? Ou blend, ou mistura de outras uvas. Mas ó, vou te falar, esse aqui tem tanino pra caramba. Não deu outra coisa. De novo, aqui a ideia não é da aula de vinho, mas como que eu sei que tem tanino? Se você pegar o vinho e chacoalhar ele na tua boca, como se estivesse fazendo um bochecho na boca, a hora que ele bater aqui na parte de cima do lábio, e o lábio começar a ficar... Sabe quando você come aquela fruta que tá verde, que amarra a boca? Isso é o tanino. A hora que esse aqui tá amarrando a boca pra caramba. Eu brinco... de língua de veludo. Isso, também. A minha namorada, ela não gosta de vinho muito tânico, né? Tânico, sei lá.
Exatamente por isso que ela fala que Amarra a boca dela. parece um veludo, fica um veludo aqui. Eu adoro. Eu também gosto, principalmente para comer com coisa Com gordura. potente, né? Exatamente. Você vai comer uma picanha com aquela gordura ali, você vai comer uma feijoada. É isso. Uma eu sou mais escroto mesmo. Com uma feijoada. Vai bem. Agora, de novo, esse vinho, o que faz um vinho ter potencial de guarda? É a mistura de 3 coisas. Tanino, no caso de vinhos tintos, né? Porque branco não tem tanino. Acidez, tanino e álcool. E assim, olhando para esse vinho aqui... Quantos tem de álcool aqui? Ele não tem muito, acho que ele tem 13 e alguma coisa, Zé. Dá uma olhadinha aí no contrarrótulo. O problema é eu enxergar. Você tá de óculos. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui e eu vou te dizer já. Como somos velhos... 13,7, tá na frente, desculpa. 13,7. É um vinho, para os padrões de hoje, nem tão alcoólico. Mas é bom. É bom. É que hoje você vê vinho de 14,5. Já vi vinho de 15 graus de álcool, né? E antigamente vinho tinha 12, 13 já era muito alcoólico, mas hoje em dia os vinhos são muito mais alcoólicos. Mas esse é um vinho que ele tem estrutura, tem tanino, tem álcool, tem acidez. O nosso amigo da Chamon, ele... Esse aqui tem que ser mais baixo o álcool. Tem que ser mais baixo. E ele faz vinhaços também. São só estilos de vinhos diferentes. Não tem certo, errado, bom ou ruim. É uma questão de gosto, né? Acho que não é vinho bom nem ruim, é o vinho que você gosta. Você gosta. E por isso que esse universo é tão divertido, né? Porque você pega 2 vinhos da mesma uva, da mesma região, que tem coisas que foram vinificados de formas diferentes, tem resultados completamente diferentes. Eu tomo vinho já desde os meus 27 anos. Você tem uns 40 anos, isso, né, Zé? Não, faz menos tempo. Mas assim, já tem uns 25 anos de galonagem, né? Muito bom esse vinho. Viajei muito, conheci muito e tomei muito. E eu sempre falei isso para minha ex-mulher, eu falava para ela, olha, quanto mais eu sei, eu percebo que eu não sei. Mas você percebe que você não sabe, né? E ela agora fez um curso... Quanto mais eu aprendo, né? Mais eu sei que eu não sei. Mais eu sei que eu não sei, né? E ela fez um curso de sommelier, acho que foi 2 anos de curso de sommelier. Na BS, né? Assim. Que é uma baita escola de sommelier. Top. Ela tá falando de vinho... E ela entende, hein? Ela entende. Então, eu fui no aniversário do meu filho semana passada. 18 anos, parabéns, por sinal, Zé. Obrigado. E a gente até abriu um vinho que é da safra da idade dele, que a gente comprou legal. Quando ele nasceu e tal. Mas não era isso que eu estava querendo falar. Ela falou o que para mim? Ela falou nesse dia, ela falou, cara, eu lembro que você falava isso e agora depois de tanto estudo e tanta coisa... Eu entendo. Eu sei menos do que eu achei que eu sabia. Porra, de novo, Zé. Quebrar essa mesa. Ó, é o segundo podcast que a gente grava aqui que o Zé tá querendo quebrar o cenário. Sabe que isso tá com cheiro, Zé? Mas não com cheiro de cenário novo, hein? Tá com cheiro de cenário novo. Tá com cheiro de cenário novo. Aliás, não quero dar spoiler, mas em breve o pessoal aqui da Red Minds, mais uma vez, obrigado Red Minds por nos fornecer toda essa infraestrutura maravilhosa, mas um spoiler que daqui a pouco, daqui a alguns episódios, nós teremos cenário novo. Então aguardem que teremos cenário novo, essa mesa vai sair daqui, o Zé não vai mais correr o risco de derrubar ou quebrar a mesa. Isso. Enfim. Mas, Zé, vamos voltar para cá. Vamos Eu tenho uma pergunta para você. Pois não. O que acontece? Eu te falei do meu formato para entender pipeline e forecast. Mas várias vezes eu me auto-questiono. Por exemplo, por que esse cliente foi de 50% para 75% de chance? Pois é. E eu uso muito uma coisa que eu detesto de usar, que é feeling. Porque o único cara que ganhou dinheiro com feeling no mundo foi o cara que fez a música Feeling, Nothing More Than Feeling. Mas a experiência tal, eu falo, não, esse aqui tá 75. E eu me machuco às vezes. Porque não fecha. Mas você não precisava fazer isso, sabia, Zé? Porque, vamos lá, se você tem um funil de vendas, e ele está bem suportado por um sistema de CRM, você tem estatística de quantas bolinhas saem de uma etapa para outra, e quantas saem de uma para outra, quantas saem de uma para outra. A partir dessa estatística, você pode assignar a probabilidade de fechamento. Se eu tiver histórico. Se você tiver histórico. Mas você tem que ter um funil bem estruturado, em que você sempre passa a bolinha na mesma etapa, por isso que no outro podcast a gente falou da importância do gatilho para mudar de uma etapa para outra. Você ter consistência de qualidade de informação histórico, à medida... E assim, é impressionante, porque quanto mais histórico você tem, mais inteligente ele fica, mais preciso ele fica. E aí você sai do feeling e passa a ser estatística. Eu sei que das 10 bolinhas que estão ali em cima, uma cai aqui embaixo porque eu já tenho milhões de situações que aconteceram isso. E de 8 bolinhas que vieram para essa etapa, uma cai para cá. De 5, uma para cá. De 2, uma para cá, cai para cá. Como fazer isso se o teu histórico
é recente. Aí não tem jeito, Zé. Aí é feeling. A gente acabou fazendo Mas a gente tem que substituir paulatinamente o feeling por estatística, por dados. Porque contra dados não há argumento. O único argumento que pode ter a ver contra o dado é o seguinte, olha, o histórico que trouxe até aqui teve uma mudança radical, o mundo mudou radicalmente e o histórico passado não vale nada. Exemplo, a gente podia ter todo o histórico de conversão da tua vida. Você é um restaurante, você tem um histórico de conversão do teu restaurante, vem a pandemia, fecha restaurante. Acabou. Não tem valor nenhum. Mas é só em mudanças assim radicais que o histórico não tem validade. Porque mudanças sutis, o histórico vai pegar. Olha que engraçado, Flávio. E dados reais, tá, gente? Aqui eu tô falando de dados reais que para vocês pode ser interessante. Logo quando eu comecei a empresa, quase 8 anos atrás, a gente tinha na média, depois do primeiro ano, quase segundo ano, uma média de 2,4 negócios fechados por mês. Era a nossa média, né? E essa média, ela ia para 2,5, 2,3... Ou seja, ficava oscilando ali. Estava ali. Média, 2,4. E foi assim, até algum tempo atrás. E aí a gente mudou, pivotou a empresa para um novo tipo de empresa, com novas soluções. Nova proposta de valor, enfim. Muita coisa de IA, e IA é uma coisa nova ainda, a gente não tem histórico para poder trazer de fato um número. E eu comecei a medir mais exatamente de uns 5 meses para cá. E aquele histórico todo passou a se tornar inútil porque mudou completamente o negócio. Exato, mas olha que engraçado. Hoje, a minha média dos últimos 5 meses são 2 negócios por mês. Mas a pergunta que eu te faço é, quantos você prospectava naquela época para fechar 2,5 e quantos você prospecta hoje? Exato, é diferente. Ou seja, a conversão é diferente. É diferente. Porque mudou completamente a abordagem. Portanto, o histórico passado que você eventualmente capturou no teu CRM não vale nada. Ou seja, daqui para frente, você vai ter que colher talvez mais 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de histórico, para aí você poder começar a substituir o feeling por matemática. E outra coisa interessante, nesse modelo que nós trabalhamos hoje, a gente tem uma figura nova que não tinha no passado, que é o piloto, ou a POC, ou a prova de conceito. Que é uma etapa do funil. Já é uma etapa final do funil, mas é uma etapa do funil. É um forecastzão bem no finalzinho. E o que acontece? Esse cliente está por todos esses... Até porque provavelmente você deve fazer a POC já com um contrato assinado dizendo que se for aprovado, vira rollout. Com certeza. Mas às vezes eu chego no impasse do cliente que eu tenho que bancar. Falar, então vou fazer o piloto e te provo. Se eu provar, você fecha, né? Fecha e tal. Só que o que acontece? Está em 75%, porque eu entendi que ele passou pelas fases, tem alguns critérios e tal, está em 75%. Ele pede a POC. Não funciona. E pode acontecer. Perdi. Mas está nos 25%. Mas por isso que 75% não é 100%. Exato. Porque quando você fala 75%, o que significa 75%? De cada 100 vezes, 25 você vai perder, 75... Aconteceu ontem comigo, eu estava num campeonato de pôquer. Eu participo de um campeonato de pôquer no meu clube, que é um campeonato, são 6 mesas de 8 jogadores, 48 jogadores toda semana, para fazer o ranking interno do clube. Né? Custa R$100 para participar, R$150, é baratinho. É clube da terceira idade. Não, a terceira idade é o teu, o meu ainda o meu são dos mais jovens. Mas enfim, aí eu fui eliminado do campeonato mais cedo do que normalmente eu sou eliminado. Normalmente eu chego lá na mesa final, ou próximo da mesa final, já ganhei algumas vezes, inclusive fui o campeão da noite. E tinha a seguinte situação: eu tava com um ás e um rei na minha mão, e abriu. Naipado? Não era naipado, era paus e espadas, e abriu um valete, um 4 e um rei. Ou seja, eu tava com um par mais alto que abriu e tinha o ás que podia ser kicker, né, que a gente chama, que é a carta de desempate. E tinha só um cara jogando contra mim, eu não sabia o que ele tinha. Mas as minhas estatísticas diziam que eu tinha 85% de chance. É só você jogar numa calculadorazinha de poker que diz você tinha 85% de chance de vencer. Você só não sabia que ele tinha par de 4. Não, ele não tinha par de 4. Mas no final ele tinha outras 2 cartas de ouros, abriu um terceiro ouros, ele me tirou com flash de ouros e eu dancei. Mas ele só tinha 20... Quando ele tinha 2 cartas de ouro e faltava abrir uma, ele só tinha 23% de chance de vencer e eu tinha 77%. Por isso que... E mesmo assim eu perdi. Por
isso quê? que Porque existe sorte no jogo. Tem sorte, mas é estatística. Significa que de cada 100 vezes, 75 você vai fechar e 25 você não vai ganhar. Foi o que aconteceu comigo. Calhou de eu cair naquelas 27 vezes que o cara ia ganhar, em vez de eu ganhar nas 77 vezes. É do jogo, é da vida. É assim que funciona. E ele foi macho pra pagar. Ele foi macho pra pagar, porque ele correu um baita risco, porque ele deu all-in, eu paguei, eu abri a carta, ele olhou e falou, ferrou, perdeu. Ele começou a gritar, ouros, 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 pum, virou um ouros. Aí eu caí na estatística dos perdedores. Vamos fazer vendas, velhos, vinho e pôquer. Enfim, mas eu tô contando isso porque é a explicação pra você. Por quê? Porque tem 25% das vezes que você não vai fechar, Zé. Não, verdade. E olha, vou te falar uma coisa. E assim, desculpa, só para terminar o assunto do pôquer, porque quando eu sou eliminado, quando eu faço uma jogada ruim, eu custo a dormir. Eu custo a dormir que eu falei, puta, joguei errado, tomei a decisão errada. Eu começo a me remoer porque eu percebo que eu tomei a decisão errada levado pela emoção. Ontem eu dormi rapidinho, porque eu tinha certeza que eu tinha feito a jogada certa. Mas a estatística jogou contra mim no dia de ontem. Eu gosto de falar que a jogada mais inteligente e melhor do poker é fold. Ah, não tenha dúvida. Mas você tem que ser bom em fold. Para foldar. Na verdade, quando realmente você percebe que o que você tem para ganhar é muito menor do que você tem para perder. E assim, eu estudo, como eu gosto de jogar poker, como tudo que eu gosto, você sabe, você me conhece bem, eu estudo o assunto, né? Eu não sei fazer a coisa pela metade. Então é um assunto que eu estudo, eu leio, eu vejo vídeo, eu leio paper, eu leio livro, o diabo. O que eu encontro para estudar, eu estudo. Eu assisto jogos de poker na televisão, dos profissionais jogando, não sei o que lá. E uma coisa que eu aprendi, que é exatamente o que você falou, os jogadores que sistematicamente vão melhor nos campeonatos, são campeões ou chegam na mesa final, não sei o que lá, são os que mais foldam. É isso aí. São os que mais desistem do jogo. É porque o cara... Aquele cara que joga toda a mão, então, ele sempre sai. Agora vamos fazer uma analogia com vendas. Ótimo. Esse cara que folda constantemente, ou muitas vezes, na cabeça dele, ele tem metodologia e processo. Exato. E ele não pestaneja para seguir o processo. Então é o seguinte... ele não é guiado por intuição. Vamos voltar para o poker. Saiu com 3 e 7 na mão, é fold. Fold. Ah, mas vai vir um flop com 3-3. Pode acontecer, mas... mas qual a probabilidade? É pequena? Pequena, fold. Sem dor. Sem dor. E tirar um cliente do pipeline ou do forecast tem que ser sem dor também. Você tem que ter a base técnica aqui. É isso. Seguir o processo, fiz isso, tal, chegou aqui. Ah não, o cara falou isso? É fold. Eu não quero mais deixar isso no forecast nem no pipeline, porque eu vou iludir alguém. Se não for se auto-iludir. Ontem aconteceu isso comigo, eu saio com um par de 3. Que é um par, mas é um dos pares mais baixos que tem, é só mais alto que o par de 2. E o blind que você tinha que pagar lá era 1.000 fichas. Chega um cara lá e fala, 10 mil fichas. O que eu fiz? Fold. Uma loja. Ah, mas você tem um par na mão, mas é o par mais baixo, não vale o risco. Exato. Meu processo é mais importante que o feeling. E no poker, o que você vai perder é o dinheiro que está lá. Mas... na empresa? Se você não foldar bem, ou se você não tirar certo do seu pipeline ou do seu forecast um cliente, você vai se iludir, vai iludir o vendedor, vai iludir o seu chefe, vai iludir a empresa, e essa ilusão é dinheiro. Porque lembra que a gente falou no começo do podcast? Gera todos os desdobramentos das 5 mil garrafas e 20 mil copos que eu dei o exemplo, ou qualquer outro exemplo que a gente já falou. Enfim, Zé... muito legal a conversa. Eu acho que talvez seja um tema até para a gente voltar no futuro. Eu acho que sim. Mas assim, gente, a importância de pipeline, forecast, a curacidade dos dois, momento de movimento. Honestidade, clareza. Exato. É muito importante. É isso aí. Muito importante. Então, para a gente terminar, os nossos avisos paroquiais de sempre. Red Minds, muito obrigado pela infraestrutura e por toda a tecnologia para a gente. Bira, Simone, Empório Vinho do Sul, por fazer a curadoria e nos fornecer os nossos vinhos, muito obrigado. Zé, mais uma vez, um prazer incomensurável estar com você, batendo um papo aqui. Saúde, obrigado, tchau, até a próxima. Tchau, pessoal, valeu!